Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ponta e reta. Curtindo esse vídeo, eu espero, nós faremos 3 tópicos aqui, um exemplo de questão para cada tópico. Nós vamos falar de inequação do semiplano, de feixe de retas e do clássico problema da soma mínima. Inequação do semiplano, bom, é uma ideia muito simples. Se você tem uma reta R de equação y igual a x mais b, o que acontece? Você pode ver que ela divide o plano em 2 semiplanos, um que está acima da reta e outro que está abaixo da reta. Então, se você tem só as coordenadas aqui numéricas do ponto P em questão, né? Eu coloquei P2 aqui, vamos dizer, tem um P aqui e um P, o mesmo P, se você não sabe se o P está em cima ou embaixo, né? Bom, aí eu fiz aqui os dois casos. Se esse P de coordenadas x, y está acima da reta R, quer dizer que a coordenada y dele é maior do que esse y0 aqui. Só que o y0 aqui, ele é ax mais b, né? Então fica y maior do que ax mais b. E no outro caso é análogo, né? O y sendo menor do que o y0, a gente vai ter essa equação aqui, y menor do que ax mais b. Ou seja, o sinal da expressão ax menos y mais b, né? Se é positivo ou negativo, é distintivo do semiplano ao qual pertence o ponto xy. Tem exemplos de uso disso na parte positiva da apostila. Ele usa para tirar a expressão da distância do ponto à reta, ele tira o módulo dessa expressão. Seria interessante dar uma olhada nisso, mas o exemplo que nós vamos fazer aqui é de um teor um pouco diferente. Questão 51 do nível 2 nos pede para determinar o K tal que o ponto P de coordenadas 2 e K esteja dentro de um triângulo cujos vértices eu chamei de ABC, mas que no enunciado ele é determinado por 3 retas. Uma que eu chamei de R, que é y igual a 2x menos 7, outra que eu chamei de S, que é y igual a 4x menos 11, e a outra que eu chamei de T, y igual a 10 terços de x mais 25 terços, esqueci do y. Como é que eu determino isso? Bom, um ponto de coordenadas 2 e k, ele está sobre essa reta vertical aqui, né? Onde a coordenada é justamente 2. Então, aqui eu já tenho o desenho pronto, e aí você vai ver que o que ele quer é justamente qual é esse intervalo aqui do k, né? E claro, nesse momento você simplesmente pode intersectar a reta x igual a 2 com essa outra reta aqui e você vai encontrar as coordenadas desse segmento, portanto a coordenada K possível, certo? Isso se eu já tenho o desenho pronto, como é no meu caso aqui, se eu já visualizei a questão e se eu já calculei aqui exatamente os pontos de interseção, porque isso é outra coisa também, você vai ter para fazer essa visualização, ou mesmo para fazer desse outro jeito aqui, você vai ter que saber essas coordenadas dos pontos de interseção, certo? Não é nosso interesse fazer exatamente esse cálculo, o interesse é observar qual é a ideia por trás da questão. O que significa o ponto P estar no interior de um triângulo? Bom, significa que ele está na interseção de 3 semiplanos. O semiplano acima de R, o semiplano acima de S e o semiplano abaixo de T. Eu sei o que é acima e o que é abaixo porque eu tenho desenho, mas eu poderia saber isso também sem fazer desenho, bastando jogar as coordenadas de cada ponto na respectiva reta oposta, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui as coordenadas do ponto A, e aí eu tenho a reta R, o que eu vejo? Eu vejo a relação entre o y e o 2x menos 7. Então, por exemplo, vou pegar aqui o y do A. O y do A é 105. Bom, ele é maior do que 2 vezes o x do A menos 7, né? 2 vezes 29 menos 7 dá 51. Isso é menor do que o 105 que está aqui. Então, o sinal desse cara aqui para ficar no semiplano acima de R tem que ser maior do que o 2x menos 7 que está do outro lado, né? Aí você pode fazer a mesma conta com os outros pontos. Pega aqui x do B que é menos 23, y do B que é menos 53. Você vai ver que o y tem que ser maior do que o 4x menos 11 para você estar no semiplano que é acima da reta S, né? Tem a reta S, tem o ponto B está acima da reta S, então o y do B é maior do que o 4x de B menos 11. E sobra o ponto C que o sinal vai ser menor, né? Porque você vai ver aqui que o ponto C, né? Realmente o y do C que é 3 é menor do que 10 terços do x do C que é 2 mais 25 terços.
Então, o que acontece? Essa inequação determina um semiplano, essa determina outro, essa determina outro, e o que é o interior do triângulo? É justamente a interseção desses três semiplanos, né? Então, para que este ponto esteja dentro do triângulo, é necessário o suficiente que ele cumpra essas três inequações aqui. Então, eu vou pegar justamente as coordenadas do ponto P e vou forçar essas coordenadas a cumprirem essas três inequações aqui. Então, olhando para a equação 2x y igual a 2x menos 7, né? Quer dizer, para a inequação y maior do que 2x menos 7, eu vou colocar o ponto de coordenadas 2 e k. Então, vai ficar k maior do que 2 vezes 2 menos 7, ou seja, k maior do que menos 3. Faz isso para outra reta. O k, que é a coordenada y do ponto P em questão, é maior do que 4 vezes 2 menos 11. Então, k maior do que menos 3 também por essa inequação aqui. E na terceira, y menor do que 10 terços vezes 2 mais 25 terços vai dar y menor do que 15. Bom, sem nenhuma surpresa, esse ponto aqui é exatamente o 2,15, né? Se você quiser observar, você poderia ter feito a interseção se você já tivesse o desenho, né? Se você se enrolar com o desenho, isso pode te atrapalhar. Então, isso de saber qual é o sinal do ponto em relação à equação da reta, para saber qual é o semiplano, etc., né? Isso pode ser útil se a figura for enrolada, como eu acho que essa aqui é enrolada, enfim. Mas aí o que importa é que o ponto que interessa tem de cumprir simultaneamente essas três inequações. Então o k tem que ser maior do que menos 3 e menor do que 15, portanto o k pertence ao intervalo aberto de 3 a 15. Feixe de retas. O que é um feixe de retas? Vamos lá, suponha que você tem aqui duas retas, R1 e R2, cujas equações estão dadas aqui em forma genérica, e você quer saber representar todas as retas que concorrem com essas duas, né, que passam por esse mesmo ponto P, aqui comum às retas R1 e R2 dadas, né? Então, uma maneira que nós já conhecemos de representar todas essas retas, de parametrizar todas essas retas, é quando você sabe as coordenadas do ponto P de interseção das duas, né? Porque nós já sabemos usar a equação rápida da reta, que y menos y0 igual a coeficiente angular vezes x menos x0, e eu posso variar esse m por todo o conjunto dos números reais. Eu só não vou conseguir representar dessa maneira aqui a reta vertical, mas a reta vertical também pertence ao feixe de retas que passam por esse mesmo ponto P, ou seja, o feixe de retas que concorrem com R1 e R2, certo? Mas em algumas questões nós vamos preferir fazer essa reta concorrer com essas duas outras retas sem ter de necessariamente determinar esse ponto de interseção, certo? E aí nós vamos lançar mão do seguinte artifício. Claro que eu não vou demonstrar isso aqui agora, mas é verdade que qualquer reta R que cruza aqui com essas duas retas simultaneamente, ela tem uma expressão que é uma combinação linear das expressões de R1 e R2, ou seja, existem alfa e beta reais, tais que a expressão dessa minha reta R aqui vai ser alfa vezes a primeira expressão mais beta vezes a segunda expressão igual a zero, certo? Então, variando alfa e beta pelo conjunto dos reais, eu consigo representar de fato todas as retas que passam por esse ponto P, certo? Em particular a reta vertical, que eu não conseguia representar aqui por falta de um M adequado. Mas nós vamos usar, em geral, a versão simplificada, né? Nós não vamos querer usar dois parâmetros, nós vamos usar um só. Então, divida essa equação pelo alfa, né? Supondo, claro, o alfa é diferente de zero, né? Ou seja, nós vamos perder a possibilidade de representar a segunda reta aqui, que é a que fica multiplicando lambda, né? Você já viu aqui que se eu dividir tudo por alfa, dá para chamar o beta sobre alfa de lambda e parametrizar com um parâmetro só, um lambda real. E aí a nossa equação vai ser expressão da primeira mais lambda vezes a expressão da segunda igual a zero, certo? Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, bom, é claro que uma equação desse tipo aqui passa pelo ponto P de concorrência das duas, pelo simples fato de que se esse ponto tem coordenadas x0 e y0 que zeram simultaneamente essa expressão e essa expressão, é claro que esse ponto x0 e y0 vai zerar
toda essa soma aqui. Então ele é um ponto da reta representado por essa equação também. Um exemplo da aplicação de feixe de retas é a questão 50 do nível 2, em que ele nos pede para determinar as equações dos três lados de um certo triângulo, sem determinar os vértices desse triângulo. Ele dá apenas um deles, você não pode determinar os outros vértices B e C. E aí ele diz o seguinte, olha, você tem uma altura cuja equação é essa aqui, você tem uma bissetriz cuja equação é essa aqui, todas a partir do mesmo vértice que eu chamei de B, certo? E a sua missão é determinar as equações dos três lados sem determinar nem as coordenadas de B, nem as de C. Vamos começar pelo mais simples, né? Morder aqui pelas beiradas, ó. O M da reta H é 7 décimos, né? E como ela é a altura, né? A reta AC vai ter que ser perpendicular aqui a essa altura, né? De modo que eu sei que o coeficiente angular da reta AC é menos 1 sobre o MH, né? Então é menos 10 sétimos. E aí, como eu sei que essa reta AC passa justamente pelo ponto A que ele nos deu, então eu posso fazer a equação rápida. Y menos o Y do A é igual ao M de AC, né? Vezes o X menos o X do A. Pronto, encontrei a equação da reta AC. Essa era a mais simples. Eu não precisei entrar ainda em feixe de retas, mesmo porque eu vou usar o feixe das retas que passam pelo ponto B, para determinar justamente BA e BC. Eu já tenho a equação desse feixe porque eu tenho duas retas que passam por esse vértice. Então, se eu chamar de R a reta genérica do meu feixe aqui, ora vai ser BA, ora vai ser BC, né? Para um certo parâmetro lambda real, eu sei que a equação dessa reta vai ter de ser expressão da primeira aqui, H, né? Que é essa daqui, mais lambda multiplicando a expressão da reta B, isso tudo igual a zero, certo? Então aí o que nos interessa? Interessa encontrar o lambda da reta BA, né? E o lambda da reta BC. Bom, para a reta BA é muito simples, por quê? Porque já as coordenadas do ponto A estão dadas, então como eu encontro o lambda? Basta eu usar o próprio ponto A. Então eu pego essa equação aqui da reta R, e agora minha R vai ser a reta AB, certo? Então ela vai passar pelo ponto 2 menos 1. Então substitui x por 2, y por menos 1. O lambda de AB vai aparecer aqui, né? Ele vai ficar menos 25 sobre 13. Claro, não confunda o lambda com o mzinho da reta, o coeficiente angular da reta, né? Então, o lambda de AB sendo menos 25 sobre 13, você vai achar uma reta AB que tem o m igual a 1/5, né? E que é essa aqui, vai simplificar um 16 aqui na sua conta. Eu não vou fazer essa conta toda, mas é isso. Você joga esse lambda da reta B aqui na expressão do feixe e simplifica as coisas, vai ficar bonitinho, certo? E aí vai ficar faltando, bom, isso já foi uma aplicação de feixe de retas, vai ficar faltando a outra reta, que é a reta BC, que nós vamos determinar com base nessa bissetriz aqui, né? Então o que nós vamos fazer? Temos aqui a reta BA, né? Eu disse que Bzinho é a bissetriz do ângulo ABC aqui, então eu vou ter que usar o fato de que este ângulo é congruente a este ângulo, certo? Mas, para eu fazer isso, eu vou acabar tendo de usar coeficientes angulares das retas. Então, eu vou ter de pegar essa expressão do feixe aqui e, em função de lambda, isolar aqui o meu m da reta R, né? Então, se você reescrever essa equação aqui isolando o y, em função do parâmetro lambda, você vai ficar com a equação assim, e o coeficiente angular é esse daqui, né? É o 7 mais 3 lambda sobre 10 mais 2 lambda. Então guarda rapidinho a resposta que a gente já achou para a reta C, para a reta B, porque eu vou apagar essa parte do quadro para fazer o cálculo do m da reta BC. Então aqui o processo para determinar a reta BC vai ser um pouquinho longo e chato, né? Mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho que usar o mzinho da reta bissetriz aqui, que é 3 meios, o mzinho da reta BA que a gente encontrou no último quadro, que vai ser 1/5, né? E aí eu vou querer dizer que este ângulo é congruente a este ângulo, ou seja, eu vou igualar as tangentes deles para usar os m's, né? Então, a tangente do θ que vai do BA até o B neste sentido, nessa ordem, é igual à tangente do θ que vai do B até o BC neste sentido, nessa ordem, certo?
E aí como é que eu faço? Θ de BA para B, a tangente dele vai ser a tangente da reta B menos a tangente da inclinação da reta BA, né? É final menos inicial, por assim dizer. Então eu vou igualar MB menos MBA sobre 1 mais produto, né? Que é a forma da tangente da diferença. Isso aqui mesma coisa de B para BC, né? M de BC menos M de B sobre 1 mais produto. Então, aí eu tenho que resolver essa equação para encontrar quem é o M da reta BC, que é a reta que me interessa, né? E aí eu já tenho o M de B e o M de BA aqui. Então eu só vou fazer a substituição. 3 meios, 1/5, etc. Eu vou fazer a conta. Se você reparar bem, por um acaso, assim, essa conta aqui dá 1, né? Que quer dizer que a tangente deste ângulo azulzinho aqui é 1, ou seja, esse ângulo azulzinho aqui vale 45 graus, que quer dizer que as duas retas azulzinhas aqui, na verdade, são perpendiculares, né? E aí não vai me surpreender que, puxa vida, se o M de BA é 1/5, lá no final eu vou encontrar que o M de BC é menos 5, né? Então, aqui só fazendo a conta com BC, esse lado vai dar 1, você vai achar MBC igual a menos 5, tá? Mas ter o M da reta BC e não ter o ponto B nem o ponto C, que é assim, um aspecto crucial da questão, vai nos causar alguma dificuldade, certo? Não vai dar para fazer a equação rápida. Mas, aí eu vou lembrar que eu tinha a equação do feixe, né? Eu escrevi ela aqui de novo na minha lousa. E aqui você tem, se você tem o lambda de BC, você tem uma expressão também para o M em função do lambda, né? Então você vai jogar esse M que você encontrou aqui igual a menos 5, né? Igualando esse cara aqui para encontrar o lambda de BC. Você vai encontrar que o lambda de BC é menos 57 sobre 13, você vai poder voltar com esse lambda e jogar na equação do feixe, fazendo as simplificações necessárias. Acho que nessa conta aqui você vai multiplicar por 13, vai simplificar um 16, sua equação da reta BC vai finalmente aparecer. Este problema 9 aqui do nível 3 é um pouco mais fora da disciplina em si, mas é uma questão interessante, clássica, né? Dados aqui esses dois pontos A e B, eu gostaria de determinar qual é o ponto P, tal que a soma PA mais PB, né, o ponto P sobre a reta R, tal que a soma PA mais PB seja mínima, né? E a ideia para determinar este ponto, pelo menos geometricamente, né, a gente vai ter que fazer umas contas, mas geometricamente trata-se de uma reflexão, certo? Então se eu tenho aqui um ponto P, né, em cima dessa reta R, o que eu vou fazer? Bom, eu quero olhar para essa soma PA mais PB, né? Então PA mais PB, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou refletir, né, o ponto A em relação a essa reta R aqui e vou chamar de A', o resultado dessa reflexão, né? E aí o que vai acontecer? O PA, né, por causa dessa reflexão, vai ser igual ao PA', né? PA igual a PA'. Então a soma que me interessa, PA mais PB, ela é igualzinha à soma de PA', né? Porque PA' é igual a PA, mais mantém PB, certo? Agora eu quero minimizar a soma PA' mais PB. Pela desigualdade triangular, eu sei que PA' mais PB, né, ele é maior do que ou igual a AB. E aí, como é que eu vou minimizar? Igualando a AB. Bom, essa igualdade é possível? Sim, quando os três pontos são colineares, né? Então, o caso de igualdade aqui é exatamente quando A', P e B são colineares. Muito bem. Então, como é que eu vou encontrar esse ponto P? Basta eu refletir o ponto A em relação à reta R, certo? E aí eu vou tomar o ponto de interseção dessa reta A', né? Essa reta A', com a reta R. E aqui é o meu ponto P que interessa, certo? Agora, por causa da minha reflexão, veja bem, o PA e o PA' formam aqui o mesmo ângulo com a reta R, né? E este ângulo aqui é oposto pelo vértice a este outro, né? Portanto, acontece o seguinte, este ponto que minimiza a soma
PA mais PB tem a propriedade de que o ângulo de incidência, né, se você imaginar como um raio de luz aqui que parte de A, bate em P e volta para B, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? E isso aqui é a propriedade que se utiliza inclusive para demonstrar o princípio da reflexão numa elipse, né? Se você tem uma reta R tangente a uma elipse num ponto P, você tem os focos A e B da elipse, né? Vale aqui essa simetria, né? Esse ângulo é congruente a isso. Mas isso é só um comentário, né? O importante mesmo é nós sabermos qual vai ser aqui a dinâmica da solução, o que nós vamos precisar fazer. Refletir o ponto A em relação à reta R, depois tomar a interseção dessa reta A' B aqui com a reta R que foi dada. Então agora vamos repetir essa dinâmica analiticamente, né? Nós vamos ter de refletir aqui o ponto A em relação à reta R primeiro. Muito bem. Essa reta A' é perpendicular à reta R e esse ponto de interseção entre a A' e a reta R é justamente o ponto médio do segmento A', certo? Bom, o que acontece? Vou encontrar essa reta aqui, a A' primeiro. Veja que o Mzinho aqui da reta R, né, o coeficiente angular da reta R, ele é 5 meios, né? Então eu posso saber que o Mzinho da reta AM, né? Mzinho da reta AM, ele é menos o recíproco desse aqui, é menos 2/5, né? Então, como eu sei o M dessa reta e como eu sei os pontos por onde ela passa, eu posso determinar a própria equação da reta, né? Y menos o Y do A igual a M vezes X menos o X do A. Então vai ficar a reta AM como? Vai ficar Y igual a menos 2/5 de X, né? Mais 8/5 mais 3/5. Bom, daí eu vou precisar intersectar essa reta M com a própria reta R. Então eu vou ter de resolver o seguinte sistema para encontrar as coordenadas de M, né? Eu sei que o ponto M cumpre 5x menos 2y menos 7 igual a 0 e que o y igual a menos 2/5 de x mais 3/5, né? Essa questão é um tanto longa, as contas não cabem todas no quadro, eu já fiz logo a solução do sistema aqui, que vai me dar o M, né? 41 sobre 29, 1 sobre 29, o que me interessa, porém, não é o M, é o A', né? Então, eu vou lembrar que a linha mais A sobre 2 é o ponto médio, então a linha é dada aqui por 2M menos A, né? Eu vou encontrar então as coordenadas do A', porque eu tenho o M e o A, né? E encontrando as coordenadas do A', o que é que me interessa fazer? Me interessa encontrar a interseção da reta A'B com a reta R, né? Interseção da reta A'B com a reta R. Para isso, eu vou precisar encontrar a própria equação da reta A'B. Como? Bom, eu já tenho ponto A' e ponto B, então eu tenho o Mzinho da reta A'B, né? YB menos Y de A' sobre o X do B menos X de A'. Faz a conta com os dados que eu já tenho das coordenadas do A' e do B. Você vai encontrar que esse M é 27 sobre 266. E aí a equação da reta A'B, bom, você usa a equação rápida, por exemplo, no ponto B, que você vai encontrar que é isso aqui. É um pouco grande, certo? Não vou fazer todas as contas dessa questão, porque ela tem umas contas grandes e chatas, mas a essência é isso. Você vai encontrar que a interseção agora dessa reta B que você encontrou aqui com a reta R que já nos era dada aqui no início, ou seja, o ponto P vai sair da resolução desse sistema aqui, que também é um pouco grande e chato, mas cuja resposta é o ponto P de coordenadas 43 sobre 22 e 61 sobre 44. Por este vídeo é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.